conhecem, sócio fundador da ACG Home Care. E hoje a gente quer falar, na verdade, de um dia que ainda não aconteceu, que será dia 17 de setembro, Dia Mundial da Segurança do Paciente. Claro que a gente vai falar da importância, né, Alex, desse dia e dos processos de segurança. Sabe, Regina, para mim é um dos dias mais importantes na saúde em geral, porque sem a segurança do paciente, qualquer instituição de saúde está fadada a cometer erros. Não existe. Então, os processos eles precisam estar bem alinhados. Pois é, quando a gente fala de segurança, é isso que eu ia dizer, não é assim simplesmente se falar de segurança. Precisa ter processos e serem cumpridos. Exato. Sem esses processos, que normalmente são 4 passos que a gente tem, 5 passos que a gente tem necessários, mas a gente vai falar alguns tópicos apenas aqui para que as pessoas de casa entendam isso, né? E nós estamos falando de home care, né? De Nesse home care, caso. mas isso serve para qualquer empresa de saúde, né? Os processos, eles são necessários em qualquer empresa. Mas no caso do home care, a gente tem que ter, principalmente, já começando logo no início, a identificação adequada do paciente. Que seria o primeiro passo, que é o registro. O primeiro passo, exato, que é o registro do paciente. Então a gente precisa ter essa atenção para que todos os dados do paciente sejam coletados adequadamente, para que a gente não tenha erro lá na frente de administrar, porque tem homônimos, né? Daí a gente pode ter um erro grave de mandar um medicamento para um paciente e ser para outro. Então começa por aí. Essa questão da segurança também dos dados, a gente tem que ter o cuidado de não deixar vazar esses dados. Então entra a nossa TI em parceria com isso. Logo na sequência a gente tem a questão dos protocolos, né, de prontuários realmente da parte da segurança do paciente, na questão das prescrições dos pacientes. O tratamento em si. Que é o tratamento em si. Então, ali precisa ter, depois do cadastro do paciente, a gente coletar todos os dados de prescrições que esse paciente utiliza, médicas, e a enfermeira vai fazer, juntamente com a prescrição médica, a prescrição de enfermagem, encaminhando para a residência para que os profissionais da saúde, sejam eles técnicos ou profissionais de terceiro grau, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim, terapeuta ocupacional, e até os próprios médicos, possam seguir adequadamente aquela prescrição, sem erro nenhum. Né? Então, isso a gente precisa ter atenção. O ambiente também é um outro ponto, Regina, que eu acho que a gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre o ambiente dos pacientes e como ele precisa estar seguro. Então, o paciente em casa precisa ter o quarto adequado, com as barras de segurança, sem tapetes. Já falamos no muito caminho. disso, Falamos, né, Alex? porque é uma coisa tão necessária de bater. E mesmo assim, as pessoas ainda não têm um ambiente mais seguro. E, Regina, a gente vê assim, a pessoa, mas ele está bem ainda, né? Mas está com uma idade avançada, mas está bem ainda. É aí que o paciente tropeça. Tivemos o caso do cantor agora há pouco, né? O Aguinaldo, acho que foi o Aguinaldo Raiol, não foi? Isso, acho que foi. Que faleceu ano passado, justamente porque teve uma queda em casa. A gente quer manter a casa bonita para o idoso, toda pessoa quer ter uma casa bonita. Só que tem coisas que com a idade, eu mesmo, já estou com 50, não vou poder fazer. Para os mais jovens, às vezes, é perigoso, acontece, de qualquer forma. Né? Então, imagina o idoso escorregar no tapete e acontecer uma quebra de fêmur, que para mim é uma das coisas que a gente teve um número grande de quedas aí durante esse ano, um estudo sendo feito pelo nosso governo federal e principalmente o nosso governo aqui do município, um estudo com as entradas de fraturas de fêmur. Então a gente tem tantas coisas sobre o ambiente, por exemplo, que nós até vamos falar ainda aqui com certeza, mas climatização, essas coisas para não ter outras doenças relativas, né, cuidados, enfim, essa higiene, atenção é básica, uma série de né, coisas. Regina? Então o ambiente. E acho que tem mais alguma coisa. Prescrição e medicamentos. A prescrição a gente falou agora há pouquinho, né? Sim. A necessidade de ter esses dados coletados de forma adequada, né, para que não tenha erro nem na miligramagem do paciente, no aprazamento, se é meio comprimido, um comprimido. Isso dá muita confusão e causa... Não, e já deu morte, inclusive. Morte, exato, por dose excessiva, altíssima de alguns casos. Então, assim, às vezes a diferença de meio comprimido vai fazer com que aquele paciente fique mais sonolento naquele período e estraga todo o tratamento que aquele paciente está tendo em casa. Então, às vezes o familiar não percebe, dá errado, para quem não tem o home care 24 horas. Então, essa atenção, gente, para vocês, esses processos servem para quem está em casa sozinho também com o seu idoso, cuidando do seu idoso. Então, pesquisem sobre segurança do paciente, tenho certeza que vocês vão gostar do tema, porque a gente está falando, a população está envelhecendo cada vez mais. E essa atenção a gente precisa ter já plantado na nossa vida no dia a dia.
Sem dúvida nenhuma. E é isso, né? As pessoas, o que a gente estava falando aqui, as pessoas muitas vezes não se ligam nisso, né? E claro que se tem uma equipe especializada, é tudo isso que a gente vai, né, ter ao nosso alcance. Exato. Obrigada, Alex. Obrigado eu. Foi muito bom, como sempre.